pessoas lindas e maravilhosas. Essa Bíblia aqui, gente, sabe aqueles presentes que você ganha aqui? Nem sei como vou agradecer esse rapaz. Essa Bíblia minha aqui, eu ganhei em 1974. Eu era missionário. Bom, para começar, eu tenho 69 anos, então não parece, né? Parece que tem mais. E aos 17 anos eu era missionário da MPC numa cidade. E eles me deram essa Bíblia. Só que foi sendo destruída, né? E aí estava toda acabadinha. Aí quem é que foi? Foi o Max ou o Johnny que me falou? Foi o Max. Tem um camarada lá que faz negócio nas Bíblias e tal. Eu falei, então leva. E, rapaz, ele me entregou a Bíblia nova. Minha nova Bíblia velha. E você preservou um negócio aqui que eu tinha esquecido, rapaz. Esse aqui. Eu tenho 3 filhas. A mais nova mora nos Estados Unidos. E ela escreveu nessa Bíblia, eu não lembrava disso, cara. Eu li para minha esposa. Acho que ela tinha 6 anos de idade. Ela escreveu assim: papai, você é importantíssimo para mim. Não sei o que será de mim quando você morrer. Sei que você irá para o céu. Clarice. Quanto vale isso, cara? Deus te abençoe por esse presente que você me deu. Ontem eu mostrei para uma pessoa, a pessoa enlouqueceu. Falou, não, estou com a Bíblia destruída lá, vamos. Linda, linda, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E eu faço questão de pregar usando a Bíblia hoje aqui, né? Gente, não se preocupe, eu não tenho vergonha de chorar em público, tá bom? Porque é o seguinte, eu já aprendi há muito tempo que esse negócio de a gente pedir desculpa, estou emocionado, desculpa por quê? Eu quero saber. Porque nós temos a influência da cultura, do pensamento grego, que colocava a razão acima da emoção, e eu não me preocupo mais com isso, sabe por quê? Porque a emoção foi criada por Deus, a razão foi criada por Deus. Então, se choro, se não choro. Mas as pessoas que choram são mal vistas, né? Já viu? E o pastor surtou lá na frente, chorão. Pastor bom é aquele pastor que não chora. Não estou nem aí. Vão chorar, Rua. Felizes os que choram, que serão consolados. Gente, eu vou ter que ler um capítulo inteiro aqui. Mas não tem problema não. Eu estou muito feliz que aqui tem microfone sem fio e relógio no fundo. Então, eu fico dentro do tempo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. E vai ser o capítulo todo, tá bom, gente? Então, vocês tenham paciência aí, tá? Marcos 5. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saiu os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram que o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e eis que ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada ao seu flagelo, ou do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que lhe fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Quem nunca me viu pregar aqui, levanta a mão. Nó, maioria, né? Lá em Belo Horizonte a gente fala nó. Nó. Quando a gente não conhece o pregador, por mais que as pessoas que o apresentam sejam gentis e falem bem, a gente sempre tem um medinho. Qual que é o medinho? Ai, meu Deus, será que vai demorar? E eu queria dar uma boa notícia para você. Não vai demorar. Eu garanto que todo mundo vai sair feliz daqui. Ou vai sair feliz pelo conteúdo, ou vai sair feliz porque vai ser rápido. Porque às vezes você vai e a mensagem demora e a gente sai triste porque, além de ruim, a mensagem demorou, né? Então fique tranquilo. Mas eu preciso estabelecer um trato com vocês. E um trato pressupõe responsabilidade de ambas as partes, ok?
qual que é a minha parte, qual que é a sua parte? A minha parte é o seguinte: eu assumo o compromisso de dar o meu melhor, de tentar facilitar a comunicação, de usar todos os recursos que Deus me deu para comunicar a mensagem. Da sua parte, você vai trazer o seu pensamento cativo a Jesus aqui, porque às vezes nós prestamos um culto de corpo presente. O que é culto de corpo presente? A gente está aqui, mas a cabeça está lá no boleto que vai vencer amanhã, no resultado do exame, beleza? Então traga o seu pensamento para cá. Eu vou dar o meu melhor e você vai dar o seu melhor. Agora, eu e você dependemos de quem? Do Espírito Santo. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não abençoar isso aqui, não adianta nada o Rubão cantar bonito, não adianta nada. Mas a bondosa mão de Deus está aqui, amém, gente? Então traga o seu pensamento. E aí eu vou dar o meu melhor e você dá o seu melhor, beleza? Eu preciso explicar uma das razões pelas quais eu vou pregar esse texto aqui. Eu estou aqui em São Luís também para lançar esse livro, O Café da Dona Graça. Ele está à venda nas melhores livrarias ali fora. Eu escrevo contos e romance. Então esse é um conto que se passa numa cafeteria aqui em São Luís, a cafeteria Empório Coisa Mineira, que é uma embaixada de Minas Gerais dentro de São Luís do Maranhão. A proprietária, alguns a conhecem, chama Graça. Eu fui tomar um café lá, fiquei encantado e falei, vou escrever um conto. E aí ela falou comigo, pois é, eu oro para que essa cafeteria aqui seja uma manifestação da graça de Deus. Eu falei, então tá certo. Aí Deus ouve a oração dela e manda a Dona Graça, que é a graça de Deus, personificada numa mulher, passar o dia na cafeteria e tomar café lá. É isso, tá? Então, eu escolhi esse capítulo, porque esse capítulo, do início ao fim, ele é cheio da manifestação da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor de Deus, não merecido por mim nem por você, certo? Ao ler esse capítulo, nós vamos ver Dona Graça aqui, do início ao fim. Então, é por isso que eu escolhi e depois você pode adquirir ali e ver o que eu estou falando, tá bom? Por quê, gente? Veja bem, esse capítulo, ele registra histórias de milagres realizados do ponto de vista do homem muito tarde. Então o tema hoje da nossa meditação é: nunca é tarde demais. Milagres realizados depois da hora. O capítulo começa com a história de um homem possesso por uma legião de demônios e que tinha todos os problemas que você pode imaginar que uma pessoa possa ter. Ele era violento, ele era possesso, ele era um potencial suicida, ele era perturbado, ele era solitário, ele era insone, ele era morador de um cemitério, ele era violento. Um homem que foi transformado em missionário, em pregador do amor de Deus em poucos minutos. Em seguida, é a vez de uma mulher, outrora abastada, que há 12 anos lutava com uma hemorragia, com uma menstruação crônica e que havia gasto todo o seu recurso com médicos, indo de mal a pior, curada pelo poder que saiu de Jesus, quando ela anonimamente tocou nas suas vestes. Finalmente, Jesus ressuscita uma menina de 12 anos que, vencida pela enfermidade, acabara de morrer. Cada pessoa aqui abençoada por Jesus representa uma família. Afinal de contas, por detrás de cada uma dessas pessoas existia uma família. O homem possesso, a mulher com fluxo de sangue e a filha de Jairo nos remetem a problemas presentes nas nossas casas, nas nossas famílias e de todos os tempos. E eu tenho certeza que alguns desses problemas estão presentes na sua casa.
ou na sua própria vida. Desesperança, opressão, violência, insônia, solidão, autodestruição, perturbação, doenças crônicas. Nós temos aqui famílias com um ou mais desses problemas. E é interessante que parece que esses milagres foram realizados depois da hora. Tarde demais. E esse capítulo é o meu preferido da Bíblia, tá? Porque o meu livro preferido é Marcos, e esse capítulo, ele começa com um milagre, termina com um milagre. Ele é recheado da graça de Deus, dos favores de Deus, pelas pessoas completamente sem esperança. E há uma movimentação nesse capítulo que a gente tem que ler entendendo o texto. Veja bem, Jesus despede, se você ler o final do capítulo 4, Jesus despede a multidão e fala assim: manda a multidão embora que eu vou lá na terra de Gadara. Jesus despediu a multidão para ir ao encontro de um homem possesso. Ah, Rubão, eu queria ser assim. Eu queria saber qual líder, qual pastor queria despedir uma multidão e atravessar o lago de Genezaré, não para visitar o prefeito da cidade, mas para visitar, para estar com um morador do cemitério, um homem que se autodestruía, um homem que era violento, um homem que falava sozinho, um homem que não tomava banho, um homem que não dormia. Todos nós conhecemos, na nossa cidade tem, no nosso bairro tem, aquele homem que fala sozinho, com um saco arrastando um monte de coisa pela rua, não, sujo, sem tomar banho. Todos nós conhecemos, certo? E ele está aqui, a gente dá a volta lá no outro, porque a gente tem medo, o cara fala, xinga palavrão, fala sozinho, carrega um tanto de coisa, um tanto de lixo. Gente, foi para encontrar um homem assim, que Jesus despediu uma multidão, meu amigo. Imagina, eu também sou pastor de igreja. Eu chegar lá na igreja, na hora do culto, e falar: gente, se vocês quiserem ir embora para casa, pode ir, ou então fica aí orando, eu vou lá no cemitério, eu vou encontrar um homem. Pastor, o senhor ficou doido? Eu vou lá. É interessante que há essa movimentação no texto, e a gente precisa entender que Jesus despede a multidão para encontrar com o homem. Chega lá, ele realiza um milagre, só realiza um milagre, porque a turma manda ele embora, porque ficaram preocupados com os porcos. Aí ele vem embora. Quando ele volta, que ele desembarca, diz o texto que havia uma grande multidão. E no meio da multidão surge um homem desesperado, um pai desesperado. Quem é pai aqui? Levanta o braço. Pai. Pai de menina. Quem é pai de menina? Imagina, um pai desesperado surge no meio da multidão e fala: Jesus, vai lá em casa. Jesus, o senhor tem que ir lá em casa. A minha filha, 12 anos. O senhor precisa ir lá colocar a mão nela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus despede a multidão, porque ele começa a caminhada, e de repente ele para a caminhada. Já caminhou no meio da multidão? Já caminhou? 24 de dezembro no shopping. E fala assim: peraí, alguém me tocou. Aí o pessoal fala: mas a multidão te aperta e te oprime? Todo mundo está te tocando. Ele falou: não, alguém me tocou de forma especial. E aí tem a questão da mulher, e Jesus ministra para aquela mulher, e aí Jesus dispensa a multidão. Olha, ele dispensa a multidão, vai atrás do homem. A multidão manda ele embora, ele vem embora, encontra outra multidão.
Aí ele começa a ir para a casa do Jairo, ele está vendo que aquela multidão está atrapalhando ele, entendeu? Ele dispensa a multidão. Pega Pedro, Tiago e João, não no barquinho, e pega o Jairo e vai lá na casa dele. Chega lá na casa dele, tem outra multidão. A casa estava cheia de gente. Ele manda de novo a multidão embora, para tratar daquela menina. O que esse movimento nos ensina, gente? A gente tem que ler a Bíblia com inteligência, né? Outra multidão recebeu Jesus na praia. Jesus interrompeu a caminhada com a multidão para tratar com a mulher enferma que tocou nas suas vestes. Jesus deixou a multidão para trás, foi para a casa do Jairo. Lá Jesus encontrou outra multidão. Ele ordenou a saída de todos para entrar no quarto onde a menina estava. O que nós podemos aprender com isso? Que Jesus prioriza pessoas e não multidões. Pessoas que representam famílias com diferentes histórias de dor, famílias com crianças, com jovens ou adultos, não importa, Jesus nos trata individualmente. Ele não trabalha em série, ele não é a Volkswagen, ele não é a Chevrolet. Nunca é tarde demais para receber uma intervenção poderosa de Jesus na nossa vida, na nossa família. Nunca é tarde demais para se ter uma família saudável, para se ver um milagre. Nunca é tarde demais. Jesus prioriza pessoas. Eu não sei quantas pessoas nós temos aqui, mais ou menos, sei lá, 200, 300, 400, não sei. Você acha que Jesus trata com multidão? Você acha que Deus fala assim: ô Arcanjo Miguel, vai lá na catedral ver como é que está o culto lá. Aí o Miguel vem aqui, dá uma olhada, dá o relatório, está tudo bem. Rubão cantou bonito. Você acha que é assim? Não. Essa multidão aqui, para Deus, só tem um rosto, o seu. Ele quer parar a multidão. E a gente vê isso aqui. Jesus para a multidão para tratar de uma pessoa. Seja um homem morador do cemitério, uma mulher doente, um pai desesperado. Jesus, nessa manhã, quer parar a multidão para tratar de você e da sua casa. Jesus prioriza pessoas. Eu amo a língua portuguesa. E tem muita gente que não gosta da língua portuguesa, não sei porquê. Queria falar inglês. Rapaz, o inglês perto do português é uma língua paupérrima. Abençoados os nativos falantes da língua portuguesa. Porque a gente aprende a língua deles, eles não aprendem a língua deles de jeito nenhum. E eu gosto de uma coisa que pouca gente gosta. Eu gosto de análise sintática. Lembra? Oração substantiva, vocativo, objeto direto, objeto indireto. Cadê minha amiga das letras? Onde ela está? Ela estava por aí. Aí, lá, amiga das letras. E eu estou para escrever um livro que é o uso da análise sintática no estudo bíblico. Não tem no mercado, não. E aí, vou dar um exemplo, e que vem aqui para contribuir com a nossa ilustração. Bom, o Enem foi essa semana, né? Está sendo hoje. Fica a dica aí para quem vai fazer o Enem na próxima vez. Você vai lembrar dessa dica do pastor. Vai falar, Lembra do texto da cura de Bartimeu? Lembra? O texto começa assim. Jesus saía, de Jerusalém para Jericó. Não, de Jericó para Jerusalém. E aí começa assim. Bartimeu, cego mendigo, filho do Sotimeu, estava assentado à beira do caminho. Vamos fazer uma brevíssima análise sintática dessa oração? O sujeito, Bartimeu. O que é cego mendigo,
e filho do Timeu. Cego e mendigo é um aposto e filho de Timeu é outro aposto. Qual é a função do aposto na oração? O aposto vai cair na prova, gente, vocês vão lembrar disso. O aposto qualifica o sujeito. Bartimeu, tem muito Bartimeu por aí? Não, mas vou qualificar o Bartimeu, o cego mendigo. Bom, já restringiu o grupo, certo? Mas ainda pode ser que existam alguns ou vários Bartimeus que também são cegos e mendigos. Mas agora nós vamos qualificar, ninguém vai ter dúvida. É o Bartimeu, é o cego mendigo, é o filho do Sotimeu. Rapaz, isso é lindo. Mas não vi nada de lindo. Claro que é lindo. Por que está na Bíblia assim, gente? Sabe o que isso me comunica, Rubão? Que Deus conhece a minha história, cara. Tem muitos Marcelos por aí, mas um Marcelo, filho do João Gualberto e da Ivone Maria Gualberto, só tem esse aqui. Interessante essa ilustração, porque significa que Deus conhece a sua história, cara. Deus conhece seu pai, sua mãe, sua avó, sua bisavó. Deus te conhece desde quando você era substância informe no ventre de sua mãe. Por isso que Ele quer parar a reunião, Ele quer parar tudo para tratar com a sua história. A sua história é importante. Estão entendendo, gente? Que Jesus quer parar tudo para tratar da sua história. Hoje, aqui, agora. Da sua dor, da sua angústia. Jesus prioriza pessoas. Agora vamos lá. Tem alguém aqui da área de saúde? Médico, enfermeiro? Tem? Levanta a mão se tiver, que eu vou fazer uma pergunta. Numa unidade de pronto atendimento, quem teria prioridade? Uma mulher com uma menstruação crônica ou uma menina lutando contra um mal súbito à beira da morte? A menina, certo? Cadê os outros aí da área médica? Né? Enfermeiros, médicos. Não é a menina, gente? Mas Jesus inverteu as prioridades e a lógica humana para cuidar da mulher e posteriormente acudir a menina. Que Jesus é esse, rapaz? A menina está à beira da morte. A senhora está com essa menstruação 12 anos, pode esperar mais um dia, mais umas 3 horas, que tem uma menina ali morrendo. Jesus inverte a lógica humana. Sabe por quê? Porque Jesus não cabe na caixinha do pensamento humano. Pode a criatura conter o Criador? Ele vai para além da lógica humana, da ciência e da religião. Jesus extrapola tempos e medidas, leis físicas e matemáticas. Para ele, o cedo pode ser tarde, o tarde pode ser cedo. 5 pães. Gente, eu detesto isso. Estou aqui no auge do negócio, o celular sai fora aqui, eu tenho uma raiva disso. Deixa eu pegar o pique de novo aqui. Aí, ó. Eita, rapaz. Calma lá, gente. Vai pensando na história aí. Vamos lá. Jesus não cabe na caixinha do pensamento humano. Pode a criatura conter o Criador? Ele vai para além da lógica humana, da ciência e da religião. Jesus extrapola tempos e medidas, leis físicas e matemáticas. Para ele o cedo pode ser tarde, o tarde pode ser cedo. 5 pães mais 2 peixes podem não ser 7, mas suficientes para alimentar 5.000 pessoas. Por isso mesmo,
andar com Jesus é o mais fascinante projeto de vida. É andar perto do milagre, do diferente, do inusitado, do surpreendente, do fascinante, do maravilhoso, do conselheiro, do Pai da eternidade, do príncipe da paz, do Deus Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra. Você está aberto para o milagre? Deixa eu contar uma história para vocês que alguns já conhecem, mas como a maioria não me conhece aqui, então... Eu sou pastor Marcelo Gualberto, eu sou pastor presbiteriano. Mas eu falo, Rubão, que eu sou meio bipolar espiritual. Vou explicar por quê. Porque a minha avó me criou na Assembleia de Deus. Então eu tenho um DNA presbiteriano dos 5 solas da Reforma, certo? Sola Gratia, Sola Christus. Mas eu também tenho minha artéria pentecostal. E aí eu fui convidado para pregar numa igreja, numa grande cidade, Rubão, linda, não vou falar o nome da cidade. Numa quinta-feira, não era feriado, o culto era 6 horas da tarde. E tinha outro às 8 horas da noite. E aí, cheguei e me assentei assim, tinha uma banda maravilhosa, uma banda espetacular. E tinha uma mesa, meu irmão, muito obrigado. Olha, isso aqui é uma pessoa, né, senhor, que toma iniciativa. Deus te abençoe, né? Estava precisando disso aqui. Tinha uma mesa assim, e a igreja era mais ou menos desse tamanho, de uma ponta até na outra, assim. As pessoas chegavam e colocavam escritura de carro, chave de carro, certidão de casamento, foto de família, certidão de nascimento, e aquilo foi enchendo assim, tinha 1.200 pessoas. Eu estava sentado, aí eu cutuquei o pastor assim, falei, pastor, o que é isso? Falei, meu irmão, esqueci de te falar, é o culto da batida na porta da graça. Vou até tomar uma aguinha aqui. O que é isso, pastor? As pessoas vêm no culto, e elas vêm 3 quintas-feiras bater na porta. Bater e abrir-se-vos-á. Na 3ª quinta-feira ela recebe a bênção. Eu falei, eita fé. Eu estava na minha veia presbiteriana, que, nossa. Aquele negócio desceu, agarrou aqui assim, ó. E eu comecei a ficar com raiva de mim. Falando comigo mesmo, Marcelo, por que você faz essas coisas? Por que você não pergunta como é que funciona? Porque agora você está aqui participando de um negócio que você não acredita, que negócio de 3 quinta-feira para bater na porta, está tudo errado. E eu fiquei muito bravo comigo mesmo. E aí começou a banda a tocar, cara. Linda, 1.200 pessoas cantando. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Eu puxei o freio de mão, Rubão, até no talo. Sentado estava, sentado fiquei, não cantei, nervoso, com raiva. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos, não há nada que o possa derrotar. Lança sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Aí Jesus falou assim, por que você está assim, Marcelo? Eu falei, por que eu estou assim? Como que o senhor me traz para um negócio desse, que está tudo errado, negócio de bater 3 vezes, que negócio é esse? Não acredito nisso, está tudo errado, não pode, isso aí está tudo... Aí Jesus falou assim, deixa o povo bater, mano. Aí ele falou comigo assim, você acha mesmo que eu estou aí com o anjo Gabriel fazendo a chamada? Fulano de tal, Rubão, não veio na quinta passada, não vai receber a bênção. Isso é coisa da cabeça do pastor. Eu não estou olhando para isso, eu estou olhando para o coração das pessoas. E eu queria te usar, mas como é que eu vou te usar? Abre o seu coração, deixa o povo bater. Captei a mensagem. Deus é maior que a minha teologia. Tio.
Nosso Deus é poderoso. Agora imagina a cena. Deus falando comigo, infinitamente mais do que tudo que pedimos. Tirei a carteira, tirei a foto da família, levei lá. Do que tudo que pensamos. O pastor, percebendo a minha luta espiritual, foi lá, colocou a mão, fez isso mesmo. Sabe por quê, gente? Deus não cabe na minha caixinha. Deus é Deus. Deus não é nem evangélico, sabia? Nem cristão ele é. Porque quando Moisés falou assim, eu vou lá no faraó para dizer que quem mandou, fala que o eu sou te mandou. E o vento do Espírito sopra. Bom, é claro que naquele momento eu já fui para a Assembleia de Deus, certo? Naquela hora eu saí da igreja presbiteriana, fui para a Assembleia de Deus e falei, Deus, o Senhor é Deus, faz do jeito que o Senhor quiser. Gente, e o céu desceu na terra e foi um mover do Senhor. Depois o culto das 8 tinha mais 1.500 pessoas e mais certidão de casamento. Eu não estou nem aí, entendeu? Deixa Deus ser Deus. Porque Deus é maior do que a nossa teologia. Deus não cabe aqui, ó. Deus não cabe aqui. Tem muita gente achando que tudo que Deus vai fazer na terra, primeiro experimenta na nossa igreja. Se der certo na nossa igreja, vai... Que bobagem. Você quer que o Espírito Santo está aqui? Está aqui? Mas ele está só aqui? Claro que não, gente. Agora mesmo tem um monte de gente sendo abençoada aí no Brasil, no mundo, sei lá onde, porque o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Por isso que andar perto de Jesus é andar perto do diferente, do novo, do extraordinário, do fora da caixa. Entendeu? Fora da caixa. Agora a mulher, gente, vamos combinar que a mulher, num primeiro momento a gente acha assim, Jesus foi muito duro com aquela mulher. Imagina, gente, há 2000 anos atrás, a mulher menstruada era considerada imunda. E aí Jesus expõe aquela mulher, porque a mulher não falou. Jesus perguntou quem me tocou e ela, e Jesus falou, quem me tocou? Porque você pensa assim, Jesus podia dar só um sinal, né? O que você acha? Dava aquela piscadinha assim. Mas Jesus chamar, e aquela mulher contar à vista de todo mundo que Jesus, sou esposa daquela mulher. Sabe por quê? A mulher buscava cura para a sua enfermidade. Jesus não permitiu que ela saísse discretamente. Ele tinha mais para oferecer. Além de cura, ele deu a ela paz e salvação. Vai-te em paz, a tua fé te salvou, ser curada do seu mal. Se você vê lá no início, ela fala, se eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curada. Ela queria salvação, mas Jesus falou, não vai embora não, eu tenho mais para você, eu tenho paz, eu tenho salvação. Quem é vô e quem é vó aí? Vô e vó, levanta o braço. Muito bom. Quero conversar com os vovôs e as vovós. Quando eu fazia raiva na minha mãe falava assim, em tom ameaçador, filhos sois, pais sereis. Aí eu fui pai, aí eu falei, minha mãe está certa. Eu conheci mais o coração de Deus quando eu fui pai. Mas quando eu fui avô, eu descobri que Deus é pai, mas o coração dele é de vô. Qual a diferença do Deus pai para o Deus vô? O Deus pai é provedor. Então, eu já vivi épocas de vacas magérrimas. Alguém já viveu vacas magras? Magérrima é o superlativo de magro, entendeu? E aí eu tenho 3 filhas. Minha filha mais velha, 5 anos de idade, 6 aninhos. Ô pai, naquela época nem sei se tinha Danoninho, mas o chique naquela época era iogurte, né? Mas vamos pôr um Danoninho. Ô pai, me dá um Danoninho. Eu não tinha dinheiro para dar um Danoninho, rapaz. Mas qual é o pai que a filha pedindo um Danoninho vai dar uma pedra? Não vai, né? Minha filha, eu vou te dar um Danoninho, mas é o seguinte, vou ver. Pede dinheiro para a mãe, pede dinheiro para o amigo, mas um Danoninho vai sair. Mas é só um, viu filho, porque pai está
Nós estamos trabalhando na base da pirâmide. O que comer, ali não tem danoninha, né? Aí hoje, essa menina deu à luz a uma menina que tem 14 anos e tem meu nome. Você acha que eu tenho xodó com ela? Hoje ela não me pede mais isso, que ela tem 14 anos. Mas quando ela tinha 6 anos, minha neta, se ela me pedisse um danoninho, eu levava ela na padaria, filho, vão 5 danoninhos, escolhe mais o que você quiser. Não, 5 danoninhos tá bom, não, eu quero te dar mais. Toma suquinho, o que mais você quer? E olha, se ela quisesse a padaria, eu acho que eu até comprava também. Então é o seguinte, hoje você teve o que comer, o que vestir? Teve porque você está aqui, né? Põe isso na conta do Deus Pai. Afora isso, se você escolheu assim entre com qual sapato eu vou, o segundo sapato você já põe na conta do Deus Vou. Ele não prometeu dar 2 sapatos, não. Ele prometeu dar o que comer, o que vestir, basicão. Esse é o Deus Pai, provedor. Mas o Deus Vô, a diferença é que se o Deus Pai é provedor, o Deus Vô é o galardoador, é aquele que faz infinitamente mais além de tudo o que pedimos ou pensamos, gente. Isso é o segredinho dos vovôs, certo? Você vai chegar lá ainda, mas os vovôs sabem o que eu estou falando. Eu só tenho paz. Você vem buscar hoje o quê? Abre seu coração. Tem mais para você. Tem infinitamente mais para você. Esse é o Deus que faz infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E aí nós vamos entrar na história do Jairo. O Jairo provavelmente ficou impaciente com o atraso de Jesus para chegar à sua casa. Porque é o seguinte, imagina comigo, Jesus chega, Jairo fala, vai lá em casa, ele começa a caminhada e para no meio do caminho para atender a mulher. Aí há um silêncio, não se fala em Jairo, só se fala na mulher, em Jesus e tal, certo? Está meio ruim aí? O microfone está me ouvindo, né? Então tá bom. Como é que ficou o coração do Jairo? Porque quando Jesus falou que ia na casa dele, o coração do Jairo se encheu de esperança, certo? Jesus vai lá em casa, tem esperança para minha filha, Jesus vai lá em casa. Mas Jesus para tratar com aquela mulher. Como é que ficou o coração do Jairo? Hein, papai? Eu queria falar como é que ia ficar o meu coração, se fosse eu. A menina doente lá, Jesus parado para conversar com a mulher. Eu ia falar com ele, Jesus, vamos acelerar. O senhor está querendo o quê? Porque já saiu o poder do senhor, o poder não vai voltar. E gente, quem é que foi que tocou? Fala depressa aí, porque a menina está passando mal lá. Fala. Jairo provavelmente ficou nervoso com esse atraso de Jesus, porque ele interrompeu a caminhada para cuidar da mulher enferma. Tempo suficiente para a chegada dos mensageiros da casa com a notícia que já era tarde demais. Tarde demais. Pensa nos mensageiros que falaram o seguinte. Vamos imaginar a cena? Jesus está ministrando para a mulher, a multidão, Jairo nervoso. Aí chega o pessoal da casa do Jairo. Vocês viram o Jairo aí? Viu o Jairo? O Jairo está lá no meio. O Jairo! Por que ainda incomodas o mestre? Deixa ele em paz. Não tem mais jeito. Sua filha já morreu. Gente ruim para dar notícia, Rubão. Como é que ficou o coração do Jairo?
destruído, talvez até meio nervoso com Jesus, falando: está vendo, eu falei para o senhor não demorar, se o senhor não tivesse parado aqui. Mas de novo eu recorro à análise sintática. O versículo 36 começa com uma conjunção adversativa. Você vai cair no Enem, você vai lembrar disso. Dica do pastor Marcelo. Lembra da palavra adversário. A função das conjunções adversativas, que são todavia, mas, porém, contudo, é exatamente, ela está entre duas ideias opostas, adversárias, adversativas. Ok? Duas questões que você vai matar na prova, hein? Nossa. Aposto e conjunções adversativas. O versículo 36, os caras chegam e falam: por que ainda incomodas o mestre? Tal. Tarde demais, deixa o homem em paz. Aí o texto começa assim: mas Jesus. Não é mais não, viu gente? É M-A-S, não é mais Jesus não. Mas Jesus. Muito bom, aí, outra contribuição aqui para nossa aula de português. Mas Jesus, sem acudir, minha tradução fala sem acudir. Acudir aqui não é prestar socorro, é sem levar em conta, desconsiderando, sem levar em consideração tais palavras, tais notícias, disse ao chefe da sinagoga, disse ao pai desesperado: não temas, crê somente. Só que, e aí eu vou ter que sair da língua portuguesa e lá no grego, a ideia do grego é mais bonita do que a do português. Lá no grego é assim: não temas, Jairo, continue crendo. Continue crendo, Jairo, porque a história ainda não acabou. Quem coloca um ponto final na história sou eu. Eu dei início à história, eu dividi a história, eu coloco o ponto final na história. Talvez você veio para cá hoje pensando, ou disseram para você, tá? Talvez disseram para você que não tem mais jeito, tarde demais. Talvez a diretora da escola chamou e falou: seu filho não tem jeito. Ou seu marido falou: nosso casamento não tem mais jeito. Ou seu neto foi para as drogas. Ou o médico disse: essa doença não tem cura. Eu estou aqui para falar para você que ainda tem jeito, porque a história ainda não acabou. Jesus aqui coloca um ponto final na história, mas Jesus disse: não temas, continue crendo, papai, continue crendo, vovó, continue crendo, mamãe, esposa, filho, ainda tem jeito. A porta dessa igreja se abriu hoje de manhã, está aberta aqui há não sei quantos anos, porque eu creio, eu tenho certeza que essa igreja acredita que ainda tem jeito, que isso aqui não é um teatro, isso aqui é um culto ao Deus vivo. Ele está aqui e tem jeito para o Brasil, tem jeito para os adolescentes, tem jeito para a juventude, tem jeito para as escolas, porque Jesus tem a última palavra. A última palavra não é da cocaína, a última palavra não é da droga, a última palavra não é do Satanás, não é do presidente da república, não é do comandante do exército, não é dos filósofos nem dos políticos. A última palavra foi, é e vai continuar sendo de Jesus de Nazaré, que tem todo o poder no céu e na terra. Eu quero que nessa manhã você tome um banho de esperança, porque Jesus está aqui e ainda tem jeito. Se parece que Jesus está atrasado, existe algo crucial que não sabemos. Guarda essa frase. A impaciência com Deus, guarda essa frase. A impaciência com Deus é fruto da nossa arrogância. Você está orando, tem 10 anos, Deus não responde. Já aconteceu isso com você? Lá na igreja, eu começo os cultos com testemunho.
Já ouvi um testemunho assim, o cara, 6 meses de convertido e não testemunha na igreja. Em 6 meses, Deus curou a esposa, Deus salvou os filhos, libertou das drogas, arrumou emprego, abriu porta. E aí você começa a olhar assim e falar, glória a Jesus, né? 6 meses, barba, cabelo e bigode. Tem 10 anos que eu estou orando. Não cobiçarás a bênção do teu próximo. Gente, se nós somos impacientes com Deus, é porque nós somos arrogantes. Por acaso sabemos mais que Jesus? Me responda. Por acaso sabemos mais que Jesus? Porque as coisas não saem como queremos, na hora que queremos. Por quê? Porque não somos Deus. No Getsêmani, o homem, Jesus, pediu para cortar caminho. Se possível, passa de mim esse cálice. Não tem jeito, não tem como ressuscitar sem morrer. Para ir ao encontro do homem possesso, Jesus despediu a multidão. Depois de libertar o homem, a multidão o despediu. Ele tinha uma missão para aquele ex-possesso, agora vestido, assentado, lúcido e em perfeito juízo. Não era tarde demais para se tornar um pregador. Gente, entenda isso aqui, presta atenção. Eu não sei se todo aquele imbróglio foi resolvido em 1 hora, 2 horas, mas vamos pôr que fosse 3 horas, tá? Em 3 horas, o homem saiu de um morador do cemitério, de um violento, de um insone, para um pregador. Porque ele falou, eu quero ir com o senhor. Ele falou, não, vai para sua casa e fala, conta tudo que Deus fez por você. Ele foi em 10 cidades, de possesso de uma legião a pregador do evangelho, porque nunca é tarde demais. Quem poderia imaginar que um homem daquele poderia se transformar num pregador? Eu acho maravilhoso, porque Jesus olha para os improváveis. Os improváveis. Talvez você está aqui achando assim, tarde demais. Eu até tinha um chamado para ajudar, mas agora, com 60 anos... deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou tirando da minha boca algumas expressões. Uma expressão que eu não quero usar mais nunca é no meu tempo. Já viu que a gente fala? No meu tempo. Se o seu tempo não é agora, você é um defunto. Hoje é o dia que o Senhor fez. O nosso tempo é agora, é hoje. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Se você vai ter mais 20, 30, 40 anos, eu não sei, mas eu sei que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. À primeira vista, parece que os milagres foram realizados tardiamente. Aquele homem foi longe demais, um homem perdido para a sociedade. A mulher sofreu por muito tempo, um caso perdido para a medicina. A menina não suportou a enfermidade, uma vida tão jovem, perdida para a família. E eu estou chegando aqui no final, eu queria que você prestasse toda atenção aqui. O Johnny me falou que o relógio, propositadamente, ele é adiantado. Então eu estou ligado aqui. Mas estou terminando, fica aqui comigo, só um pouquinho. Jesus olhou para os casos perdidos com outros olhos, Rubão. Ele viu um pregador num homem possesso. Ele viu saúde num corpo doente e vida num velório. Por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, ela está só dormindo. Não existem casos perdidos para Jesus. Por isso mesmo não temas. Papai e mamãe, continue crendo
Jesus olha para a sua família, para a sua história de forma diferente. Esse é um capítulo cheio da graça, cheio dos favores de Deus. E a cena final, gente, ela é emocionante. E aí vamos imaginar agora, Jesus entra na casa, estavam ali os que tocavam flauta, os que choravam. Jesus manda todo mundo embora e pega o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entra no quarto onde a menina estava. Quem aqui é pai de menina, de novo? Pai de menina. Tem algum pai de menina que filha única? Tá. Agora presta atenção, papais, mamães, como é que você entraria no quarto da sua filha de 12 anos? Sabendo que o diagnóstico era, não tem mais jeito, ela já morreu. Eu queria dizer, Rubão, como é que eu entraria? Eu entraria meio crente, meio descrente, meio transtornado e meio lúcido, mas eu entraria. Você já viveu um momento assim de 30 segundos que parece 2 horas? Aí vamos imaginar, Jesus entra no quarto. Aquele quarto é tomado assim, numa ambiência de graça, de poder e de glória. Uma santa expectativa enche o ambiente. E aí Jesus toma a menina pela mão e diz, no texto é assim, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta. Mas vamos colocar em palavras, e o texto original nos dá essa liberdade. Posso ser um pouquinho mais poético aqui? Com coração de pai e de vô. Jesus entra, toma a menina pela mão e disse, querida, está na hora de acordar. Querida, está na hora de acordar. Querida, está na hora de acordar. Nas mãos de Jesus, a morte virou apenas uma soneca depois do almoço. As mesmas mãos que espalharam as estrelas no céu. Imagina, as mãos que espalharam essas estrelas no céu. Tem bilhões de estrelas, tudo na mão do Todo-Poderoso assim. Estrelas no céu. Já. Que julgaram os grãos de areia nas praias. Grãos de areias em todas as praias. Que colocaram os astros nos seus devidos lugares. Astros. Foram as mãos que acordaram a filha de Jairo. Então, meus irmãos queridos, por que apressar uma pessoa assim? Alguém tão poderoso e tão próximo, tão grandioso e tão simples, tão verdadeiramente homem e tão verdadeiramente Deus, que nos trata com tanto carinho, com tanta atenção, tão gentilmente. Só para sua meditação, Jesus conhece a sua história. Jesus conhece a história da sua casa. O que de melhor nós podemos levar para a nossa família é Jesus. Papais, porque tem um negócio, né, gente? Eu preciso falar sobre isso. Quando Jesus ressuscita a menina, todo mundo fica assim. E Jesus dá uma ordem muito interessante. Ele fala assim, mamãe, dá de comer para essa menina? Aí agora eu quero conversar com as mamães. Mamãe, como é que você ia cumprir essa ordem de Jesus? Toda mãe sabe o que filho gosta de comer, certo, gente? Certo? Mamães, levanta o braço aí.
Nós vamos terminar. Você sabe ou não sabe o que sua filha gosta de comer? E como é que você ia para a cozinha? Está na Bíblia não, mas a gente pode imaginar, pode? Aí aquela dona assim... Aí Jesus chega: ô dona, não morre não, senão vou ter que ressuscitar a senhora também. Dá de comer para essa menina. Você acha que a mãe foi para a cozinha assim? Aí nem bem ressuscitou, já está me dando trabalho. Foi assim, gente? Pois é, morreu, deixou a cozinha sem arrumar. Foi assim, gente? Não. Eu acho que aquela mãe chegou, abriu a porta, chamou os tocadores de flauta, chamou os que choravam. Eu quero choro de alegria, eu quero música. Jesus mandou chamar a multidão que estava lá com os 9, traz todo mundo, vai na padaria do seu Antônio, traz todos os pãozinhos de queijo, né? Porque é Minas Gerais, tal, tem que ter pão de queijo, todos os pãozinhos de queijo, o Guaraná Jesus, né? Traz tudo, nós vamos dar uma festa. Porque entrou aqui nessa casa quem tem a última palavra. E foi uma festa de uma semana. Agora você imagina, quando todo mundo foi embora, estava só o pai, a mãe, o casal, a criança agora dormindo, não mais o sono de morte, mas o sono de vida. Rubão, o que essa mulher falou para esse Jairo, Rubão? Você nunca parou para pensar o que essa mulher falou para o Jairo? Eu imagino, vê se eu estou errado, mamãe. Vamos voltar lá atrás, quando a menina começou a passar mal. Jairo fala assim: cuida dela, eu vou buscar aquele que pode resolver o problema. E Jairo vai e fala: vai lá em casa, vai lá em casa, vai lá em casa. E aí Jesus vai na casa, todo mundo já sabe a história. E aí ressuscita tal, teve a festa. E agora enfim sós. Vê se eu estou errado, mamãe. Vê se eu estou errado, esposa. Você ia falar assim: abençoado Jairo, abençoado o dia que você nasceu, abençoado o dia que eu casei com você, porque você trouxe Jesus para dentro de casa. Ô papai, o que de melhor você pode levar para dentro da sua casa é Jesus, é o Evangelho. Não é um curso superior, não é um bom plano de saúde, tudo isso é importante, mas o mais importante é você levar Jesus, o Evangelho, para dentro da sua casa, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O que adianta você quer ter seu filho? Eu quero que meu filho seja um grande dentista, beleza, aí ele vai para o inferno balançando um diploma de dentista assim. Leva o Evangelho. Bom, agora está na hora de parar mesmo. Agora eu vou parar. Ô Rubão, sobe aqui. Sobe com a banda aqui. Orar pela nossa casa é abrir portas para o extraordinário, maravilhoso, sobrenatural. Não existem casos perdidos para Jesus. O tempo de Jesus não é nosso. O tempo de Jesus não é nosso tempo. Nunca é tarde demais. E é claro que nós vamos terminar com oração, certo? Dá para orar ainda, não dá? Mesmo que você falar que não dá, eu vou orar, né? Porque tem que orar. Hoje eu quero orar por casos perdidos. Você que veio aqui hoje e alguém falou com você assim: não tem mais jeito, essa doença não tem cura, você nunca vai ser mamãe, não tem jeito. Já falaram para você: seu casamento não vai dar certo, é isso mesmo. Seu filho não tem jeito. Essa doença não tem cura. Nunca é tarde demais. Ou você tem alguém na sua casa que é considerado um caso perdido, não tem salvação. Eu quero orar por você, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Não temas, continue crendo. Essa música que o Rubão vai cantar é uma música que me emociona muito, me emociona, porque fala que o tempo pode apagar tudo, mas o tempo não pode apagar o amor de Deus, a graça de Deus por nós. E enquanto ele canta, eu quero convidar você que tem um caso perdido,
para trazer seu caso perdido aqui para Jesus. Fique em pé. Enquanto eles cantam, traga o seu caso perdido aqui para Jesus. Traga, vem aqui. Não tenho tido tempo nem para me dizer que estou sem tempo para mim, sem tempo até para olhar para cima, a criatura olhando o Criador. O tempo passa como nuvens que com o vento se venha trazer seu caso perdido, que se aquecem e caem, molhando a terra, regando o chão. Pode chegar mais à frente, chega mais à frente. Molhando a terra. O tempo, olha aí. O tempo apagou histórias, culturas, rancores, as cores, amores, discursos que fiz. O tempo apagou histórias, culturas, rancores, as cores, amores, discursos que fiz. Apagou de mim, apagou de ti. O tempo só não conseguiu apagar o teu amor por mim, Jesus. Clamar é mais do que orar. Clamar é um grito da alma. Várias pessoas clamaram. Jairo clamou: Jesus, vai lá em casa, coloca a mão sobre a minha filha, para que seja salva e viverá. Agora clama ao Senhor. Jesus está aqui. Fala: Jesus, vai lá em casa. Jesus, olha para a minha história, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, socorre-me. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Jesus, o Senhor está aqui nessa manhã, Pai. E o Senhor conhece todas as histórias, todas histórias que eu não conheço. O Senhor conhece as famílias, o Senhor conhece os problemas, os dilemas, as angústias, as noites mal dormidas, o choro no travesseiro. O Senhor conhece também, o Senhor conhece. E aqui há casos, ó Deus, impossíveis do ponto de vista do homem, mas absolutamente possíveis diante do Senhor. Por isso, ó Deus, ó Espírito Santo, faz aquilo que eu não posso fazer. Meu compromisso eu fiz, Deus, eu preguei da melhor forma que eu podia. O Rubão cantou lindamente, mas nós paramos por aqui, Senhor. Nós paramos aqui. Porque agora é com o Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vem. Espírito Santo, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, vem. Espírito Santo, faz milagres. Espírito Santo, opera. Espírito Santo, transforma. Abre o ventre, ó Deus, daquelas mulheres que querem ter filhos e não têm, e que o médico falou que não tem jeito. Eu sei que tem jeito, porque a maternidade é bênção do Senhor. Há casais aqui, Senhor, que estão lutando, estão tristes porque não conseguem gerar filhos. Deus, eu peço que essa bênção venha. Há pessoas aqui cujas famílias estão tristes porque houve um diagnóstico que não tem cura. Deus, nós cremos na Tua cura, nós cremos na Tua cura. Há pessoas aqui que têm na família talvez um filho, um neto
que estão nas drogas e cocaína não tem jeito, para libertar do crack, tem jeito. Nós estamos aqui para proclamar que tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito para esse país, tem jeito para todas as famílias aqui, tem jeito, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o tempo, o tempo, Senhor. O tempo, Senhor. O tempo não apaga o amor do Senhor por nós. Você está orando há quanto tempo, hein? Há 5 anos? Há 10 anos? Continue crendo. A história ainda não acabou. Aleluia.